Eu sou o pastor Yuri e aqui nós estamos começando com a nossa jornada incomparável. 180 dias, 6 meses com o Mestre Jesus, onde nós vamos aprender não somente através dos evangelhos, nós vamos passar pelos evangelhos e pela vida de Jesus de uma forma cronológica. Eu não sei se você já fez dessa maneira, mas é muito interessante. E fazendo isso, nós vamos adicionar algumas ferramentas que vão ajudar a gente no nosso dia a dia, que vão ajudar a gente na nossa vida diária, no nosso trabalho, juntamente com a palavra de Deus. Hoje nós vamos nos juntar uma ferramenta chamada The Golden Circle, o Círculo Dourado, do Simon Sinek. Ele usa essa ferramenta para ajudar as pessoas a encontrarem a razão pela qual elas vivem, pela qual elas fazem as coisas que elas amam. E eu estou muito empolgado com isso. Mas vamos começar. Hoje nós vamos começar falando sobre o Verbo encarnado e a arquitetura da identidade, a jornada do Logos ao hábito, reestruturando a liderança cristã a partir de João 1. E aí eu coloco aqui a liderança cristã, porque eu creio que todos nós somos chamados para servir. E na Bíblia a palavra liderança é servir, ministério é servir. Nós somos chamados para servir, nós somos chamados para fazer a diferença na nossa casa, no nosso trabalho, em tudo que a gente faz. Nós somos chamados para refletir a glória de Deus. Amém? Então, por isso que eu coloquei aqui liderança. A gente vai começar hoje com algo que é mais do que apenas uma aula de história. Quando a gente abre o Evangelho de João, a gente não está apenas lendo a biografia de um homem chamado Jesus de Nazaré, nós estamos entrando em algo muito maior. E eu quero que vocês abram comigo no Evangelho de João, no capítulo 1, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 18. Que diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Ele estava chegando ao mundo, a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e exclama: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Só até aí. Senhor, nós queremos orar e te pedir, Pai, que o Senhor nos abençoe nessa noite, que a tua presença venha sobre nós, que a tua palavra, Senhor, fale ao nosso coração.
no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, eu quero que vocês imaginem o seguinte, tá? Eu até tenho um desenho aqui. Eu quero que vocês imaginem a entrada principal, o foyer de uma catedral gigantesca. Ninguém entra na parte principal da adoração, ninguém entra no serviço cristão de verdade sem passar por esse pórtico. Ninguém passa, chega lá sem passar ali. Por quê? Porque é aqui que a gente define quem Deus é. E a regra é clara, a gente nunca vai saber quem nós somos até descobrirmos quem Deus é. Né? Como eu coloquei ali, a antropologia, ela deriva da teologia. Nós não podemos definir quem somos sem antes contemplar quem Ele é. A grande ideia que vai guiar a nossa conversa hoje é essa. O seu fazer em casa, o seu fazer no seu trabalho, o seu fazer, talvez, no seu ministério, o seu fazer no dia a dia, depende totalmente do seu ser. É diferente, né? Hoje, quando a gente conhece alguém, a gente aperta a mão, pergunta o nome, e qual é a segunda pergunta que a gente faz? Normalmente, qual é o seu trabalho? O que você faz? Né? E essa relação do que nós fazemos dentro da nossa própria cultura acaba se tornando muito parte da nossa identidade. Nós vivemos para fazer, então seremos. Mas a Bíblia ela fala de algo diferente. Nesse mundo em que todo mundo corre, todo mundo produz, todo mundo quer, vamos botar aí nessa era da internet, todo mundo quer ter seguidores, todos estão estudando para crescer, todos trabalham, todos querem fazer algo para crescer, né? Alguns querendo crescer a empresa, mas se você não souber quem você é, se você não tiver essa identidade de filho resolvida e organizada pela luz, que é Jesus, você vai acabar reproduzindo o caos na sua vida e talvez nas pessoas que estejam ao seu redor. Você já teve uma pessoa que uma hora quer fazer uma coisa, uma hora quer fazer a outra, e no outro momento a pessoa está se sentindo tão cansada que não consegue fazer nada, e a pessoa tem várias ideias, vários planos, corre para lá, corre para cá e vive uma vida totalmente cansada. Talvez essa pessoa seja você, e provavelmente essa pessoa fui eu, alguns anos atrás. Mas aí é que está. Jesus, ele quer entrar nisso aí. Ninguém quer viver essa realidade. Então, hoje nós vamos ser arquitetos de almas. Vamos olhar para a Bíblia e vamos descobrir os tijolinhos para construir uma identidade inabalável. Tem algo muito, muito interessante. Essa aqui, eu sou apaixonado por essa realidade aqui. Eu não sei se você já ouviu falar nisso, mas vocês sabiam que a tradição cristã, né, mais do passado, desenha o apóstolo João como uma águia? Vocês sabiam disso? Isso não é por acaso, porque, por exemplo, o Mateus, ele escreve para os judeus, então ele mostra Jesus como rei. O filho de Davi, ele fala sobre a manjedoura. Marcos escreve para os romanos, gente de ação, então ele mostra o servo que faz as coisas, né? Aqui no caso o homem. E Lucas, o médico, detalhista, né? Ele mostra o homem perfeito. Ele fala sobre o homem perfeito, mas João é a águia. Algumas pessoas dizem que a águia é o único animal que consegue voar acima da tempestade e olhar direto para o sol sem ficar cego. E é isso que João faz.
Ele não começa na manjedoura, em Belém, ele nos convida a voar alto, a olhar direto para o sol, que é Jesus. Ah, e lembre-se, João já escreveu isso já velhinho, lá em Éfeso, numa época difícil. Os cristãos estavam sendo expulsos, perseguidos por Roma, confundidos por falsos ensinos. E esse texto aqui, gente, ele é um grito de guerra. Eu quero que você pense nisso quando você lê João, de 1 a 18. Quando a gente acabar essa aula aqui, volta para lá e lê João, de 1 a 18. É uma declaração de guerra. É uma declaração de guerra. Ele está dizendo, não importa o que o imperador diga, não importa o que a filosofia da moda está dizendo, Jesus é rei. Ele não é apenas um rei terreno, ele é rei dos reis e senhor dos senhores. E é isso que nós vamos aprender hoje, para que a nossa identidade fique de pé. E aqui a Bíblia está dizendo, no princípio era o verbo. No princípio era o verbo. Essa palavra era aqui, ela é muito interessante porque ela volta para Êxodos, quando Deus fala com Moisés e Deus fala para Moisés algo que eu nunca entendi direito na minha vida, eu demorei anos e anos para entender aquela realidade. Ele fala para Moisés, eu sou o que eu sou. Digam para os israelitas que eu sou, te enviou. Faz sentido para você? Me diz aí, na verdade, eu quero ouvir vocês agora. Faz sentido essa palavra para vocês? Porque para mim não fazia. Se alguém quiser levantar a mão, se alguém quiser falar alguma coisa. Quando Deus fala para Moisés, eu sou, te enviou, faz sentido para você? Não? Ninguém? Então, para mim, não fazia sentido. Mas aí eu fui entender. Esse verbo ele significa uma existência contínua, sem início. O verbo já estava lá. Eu sou significa que ele estava no passado, antes do passado, ele estava no passado, no presente e no futuro. Aquele que era, que é e que há de vir. Olha que coisa linda. No princípio era o verbo, parece até Gênesis capítulo 1, né? No princípio criou Deus, mas tem uma diferença crucial aqui que muda a sua vida. Em Gênesis, Senhor, obrigado. Em Gênesis, no princípio, é quando o relógio começou a girar. Mas em João, quando a nossa mente viaja de volta até o começo de tudo, quem estava lá? O Verbo, Jesus. Ele não foi criado, ele sempre existiu. Colossenses capítulo 2, versículo 9, fala assim, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também foram circuncidados, não com a circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças que nos era contrária. E ele removeu, pregando-a na cruz e tendo despojado os poderes e autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Mas aqui vai a pergunta, para que isso importa? Como que a gente aplica isso na sua vida diária, na sua liderança? Como eu falei, você é um líder aonde você está. Você é um servo, você é um representante da glória de Deus. Amém? A primeira âncora da sua identidade precisa estar ali, ancorada na pré-existência. O mundo hoje diz que você é o que você constrói, como falamos, a sua carreira, o seu gênero, o seu dinheiro. Se você perde isso, você não é ninguém. Mas o Evangelho fala assim, hey, espera aí,
calma aí, campeão. A sua história não começou, olha que coisa linda, a sua história não começou quando você nasceu. Você faz parte de um projeto eterno. A sua vida está escondida em Cristo, que é eterno. A sua identidade está firmada na rocha, que é Jesus. É sólida. Você, então, com essa verdade, não precisa ficar ansioso tentando ser alguém na vida. E eu não estou dizendo que você não deva querer conquistar e crescer, não é isso. Mas que você já foi aceito por Cristo quando você entregou a sua vida a Ele. Você é conhecido por aquele que sempre foi. Isso tira um peso enorme das nossas costas. Não tira? Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir é o mesmo que sonhou com você antes do mundo existir. Isso não sou eu que estou dizendo. Salmo 139, você pode dar uma olhada lá. Ele está presente hoje na sua vida, cuidando de ti, te sustentando, falando contigo. Ele já está no seu futuro. No versículo da Bíblia que diz, assim diz o alto, santo, sublime, que vive no alto e sublime trono, mas ele também atenta para o humilde e quebrantado de coração. A Bíblia diz, Isaías 49, versículo 15, pode uma mãe se esquecer do bebê que mama, ainda que ela se esquecesse, eu não me esquecerei de ti. Veja, eu tenho os seus muros gravados na palma da minha mão. Olha só. Isso é muito poderoso. Isso é muito, muito, muito poderoso, né? Muito. A sua identidade, você não precisa inventar. Você precisa descobrir, porque a sua história, você precede a sua história biológica na mente de Deus. Ah, Senhor, obrigado por isso. Obrigado. E você já se perguntou, não sei se você já participou disso, mas quando fala no princípio era o verbo, a palavra grega é logos. Por que Jesus, João chama Jesus de logos, de verbo? Em grego, a palavra logos, ela era usada para responder uma questão filosófica. O logos era aquilo que fazia o mundo funcionar do jeito que funciona, tendo razão, tendo conexão, fazendo com que as estrelas não batam uma nas outras, que as coisas não colidam, que haja vida. Mas na filosofia grega, a palavra logos era fria, impessoal, era uma fórmula de física. Para o judeu já era diferente, a palavra de Deus era o poder de Deus, porque Deus falava e acontecia. Então, João junta tudo e diz, olha só, pessoal, me escuta aqui, o princípio que segura o universo não é uma fórmula matemática, é uma pessoa, e essa pessoa fala, ele não é mudo, Deus não é o caos. Isso significa que a nossa vida tem lógica. Você não é um acidente biológico, você foi criado por uma mente brilhante e um coração que fala. Ai, que lindo. E continua, e o verbo estava com Deus, Jesus estava com Deus. No grego, essa preposição com é linda. Não significa apenas estar do lado, estar parado. Significa estar voltado para, de cara a cara, olho no olho. E sabe o que isso diz sobre nós? Pega a chave aí, gente. Pega a chave aí, porque isso aí é essencial para o seu crescimento, na sua vida espiritual, na sua vida emocional, na sua vida como uma pessoa, na sua casa, em todos os lugares. Isso diz que nós fomos feitos à imagem de um Deus de relacionamento. Isolamento, queridos, é contra a sua natureza. Esse tal lugar secreto que às vezes a gente vê em pregações, não é para você viver sozinho, isolado num monte. Esse lugar secreto é um lugar de comunhão.
Deus nos chama, sim, para entrar nessa comunhão que já existe entre o Pai e o Filho. Ser cristão é ser com, é fazer parte do corpo, em comunhão profunda, crescer com os irmãos, aprender. E viver isso é viver o DNA que Deus colocou dentro de nós. A nossa natureza humana, ela clama por relacionamentos que tenham significado. E Deus nos chama a viver isso no corpo de Cristo, né? E continuando, e o Verbo era Deus. Sem rodeios, Jesus não era um anjo VIP, tá? Ele não era um profeta iluminado, ele é Deus. Você está entendendo? No começo nós falamos, você não entra na fé cristã sem passar pela entrada, pelo pórtico. Você não chega ao lugar de adoração sem ter essa realidade dentro de você bem clara. Ele é Deus e isso é a base da nossa segurança. Só o Criador tem o direito de dizer quem a criatura é. Se Jesus é Deus e ele diz que você é filho, está dito. Ninguém pode revogar isso. E, obviamente, não é parte dessa aula entrar na questão de pecado e vida cristã, que testemunha de uma vida, que é uma testemunha de uma vida que é nascida de novo, né? Ou aquele que é nascido de Deus, ele não vive em pecado, né? A gente sabe disso, a gente sabe que Deus, quando nós realmente nos entregamos a ele nos dá um novo coração em que nós queremos agradar ao coração dele, fazer o que é certo e caminhar no caminho que ele nos chamou. E, obviamente, ali tem uma luta entre a carne e o espírito, mas fortalecendo o nosso espírito e vivendo em Deus, nenhuma condenação há para aqueles que andam em Cristo Jesus, que andam não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não é verdade? Então, a marca do crente em que o Espírito de Deus testifica no seu coração de que ele é filho de Deus, filha de Deus, é que ele quer fazer a vontade de Deus, e embora ele peque, embora ele faça coisas erradas, ele sente profundamente no coração dele. Eu sempre gosto de falar nas minhas pregações que eu nunca vou me colocar como se eu fosse a pessoa mais santa do mundo, mais certa, com mais conhecimento, porque eu vou estar mentindo, e aí eu vou estar pecando. Mas não é que eu vivo em pecado, ou que eu queira pecar, eu não quero, eu quero agradar a Deus, mas minha carne é fraca às vezes, e eu erro. Às vezes com falta de paciência, às vezes é o nosso dia a dia, e nós vamos aprendendo, nós vamos crescendo no Senhor, e é nesse processo que nós sabemos, porque queremos agradar a Deus, de que nós somos filhos e filhas de Deus. Aqueles que não são como os porcos que amam a lama, se banham na lama, não é verdade? E gostam da sujeira. Aquele que é nascido de novo, que tem um novo coração, não gosta da sujeira, não vive no pecado, não quer continuar no pecado. E continuando no nosso pórtico, na nossa entrada da catedral, nós vemos que todas as coisas foram feitas por ele, versículo 3. Isso mata o acaso. Se você foi feito por ele, a lógica obriga. Você foi feito para ele. Nós vemos tantos jovens, tantas pessoas chegando na igreja com uma crise de propósito. Há uma crise de propósito tão grande no mundo hoje. As pessoas estão tentando encontrar um sentido para a vida, mas a palavra nos ensina. O propósito, ele não se inventa, ele se descobre e já está no manual do fabricante. Jesus perguntou para os seus discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? Uns falaram que era um profeta, que voltou, João Batista que ressuscitou. Então Jesus vira para os seus discípulos e fala: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E eles falam: Pedro se levanta e fala: você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus vira para ele e fala: Pedro,
Isso aí não foi carne e sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus que te revelou. E sobre esta rocha, sobre a revelação de quem eu sou, eu edificarei a minha igreja. Sobre a edificação de quem eu sou, declarada pela boca daqueles em quem o Pai revelou ao coração deles, eu edificarei a minha igreja. Saber quem Jesus é e viver essa revelação, proclamando isso para a nossa vida e para os outros, é aquilo que faz com que a nossa identidade em Deus seja revelada e o nosso propósito seja revelado. Amém? Vocês estão entendendo? Tem alguma pergunta? Se quiser, levanta a mão, tá bom, queridos? Eu vou tentar aqui, na minha tecnologia, pegar vocês. E depois no YouTube, quando a gente botar, coloca o seu comentário aí e a gente vai tentar responder, tá bom? Mas aqui o que acontece com o mundo é o seguinte: o mundo nos dá uma identidade de trabalhador. E essa identidade de trabalhador, ela tenta fabricar o valor. Agora, há uma diferença. A identidade de filho, ela descobre o valor que o pai já deu. E se você parar para pensar, a identidade de filho é algo muito poderosa. É muito poderosa. Porque essa mentalidade de trabalhador, ela rouba da gente de viver a nossa herança, de viver aquilo que Deus nos chamou a viver, de viver a realidade de quem Deus é. Ele nos chama para essa realidade. A você foi dado o poder de ser chamado filho de Deus. Amém? E aqui, eu vou passar um slide, eu quero que você preste muita atenção numa distinção que a gente vai fazer aqui. A vida. A Bíblia diz que nele estava a vida. E no grego nós temos palavras diferentes para a vida. A primeira é bios, ou bios, que fala sobre a biologia. É a vida biológica, finita, decadente, mantida por comida, água, e é onde ocorre o burnout. E ela começa e ela termina. E a outra é Zoe, é a vida de João, capítulo 1, é a vida divina, incriada, eterna, indestrutível, a vitalidade absoluta de Deus. A Bíblia diz, nele estava a vida, Zoe. Todo mundo nasce com bios, mas só quem está em Cristo recebe Zoe. A sua conversão não foi uma melhora da sua bios, ficar mais moral, ficar mais rico, foi você receber uma nova espécie de vida, foi o seu nascer de novo. E, querido, se você tenta fazer a obra de Deus usando apenas a sua bateria humana, o seu BIOS, vai virar burnout. Se você tenta viver a sua vida apenas na sua força, vai virar burnout. Vai ser trabalhoso, vai ser esgotante. E as pessoas que vivem essa realidade, elas acabam se sentindo obrigadas a fazer muitas coisas, ao invés de fazer porque tem um entendimento profundo de quem Deus é, e do que Ele as chamou para fazer. E geralmente essa luta entre quem eu sou, o que eu devo fazer e como eu devo fazer em mim mesmo nos esgota. E eu tenho que dizer isso. Muitos pastores, às vezes, falham ao tentar impor um serviço às pessoas, colocando medo nelas, que se elas talvez não se voluntariarem a servir na igreja, não vão fazer a vontade de Deus. Mas aqui está o que eles deveriam estar fazendo, equipando essas pessoas com conhecimento, esse conhecimento de que Deus as fez e em Deus apenas,
através da sua vida inesgotável, pode nos levar a caminhar dentro dessa realidade onde nós não vamos nos esgotar, onde nós vamos fazer a vontade de Deus, porque nós o conhecemos, porque nós queremos ter intimidade com Ele, experimentar o seu fluir e viver a verdade que está nele. Quando nós aprendemos a nos conectarmos com a Zoe de Deus, com a vida de Deus, olha, querido, as coisas começam a mudar. As coisas começam a mudar, a sua realidade começa a mudar. Talvez, quando você não vê a realidade ao redor de você mudar, você olha para dentro de você mesmo e vê o quanto você está mudando. Eu lembro de uma vez, eu morei na África do Sul por 12 anos, e a gente estava procurando para comprar uma casa, fomos no advogado para assinar a casa, chegamos lá, tive um problema com os documentos, não pudemos comprar a casa. Quando a gente saiu do advogado, tinham roubado o nosso carro. A gente não tinha carro nem para voltar para casa. E naquele dia foi muito difícil, porque eu lembro que eu e minha esposa, a gente foi para casa muito triste, ela chorando, e eu virei para ela e falei, olha só, vamos adorar a Deus. Eu sei, eu conheço o meu Deus, vamos adorar a Ele, porque Ele vai agir e Ele tem o melhor para nós. E ali naquele momento, eu fiz uma oração de adoração, dizendo, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, eu adoro o Teu nome, porque o Senhor está no controle. O Senhor é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o Senhor está exaltado sobre todas as coisas. E ali houve uma paz no meu coração. Naquela mesma semana, alguma da documentação da casa saiu e o seguro pagou mais pelo meu carro do que eu conseguiria se eu fosse vender o carro, eu consegui comprar um carro ainda melhor. Às vezes, os nossos olhos ficam bloqueados e a gente fica parado só nas circunstâncias e só na nossa força, no que nós podemos alcançar, mas Deus já viu lá na frente. Deus já viu lá na frente. Ah, Senhor, obrigado por isso. Muito obrigado. Deus está chamando a gente para viver nessa relação de intimidade. E aqui o que acontece, versículo... agora eu me perdi aqui no versículo, mas diz que a vida era a luz dos homens. E eu quero que você pense aqui em Gênesis 1, 2, que diz que a terra estava sem forma e vazia, era um caos total e uma escuridão. O que Deus fez para arrumar a bagunça, ele disse, haja luz. A luz faz duas coisas, ela revela, mostra a realidade como ela é, tá? Ela traz essa revelação e ela separa, ela faz distinção, separou o dia da noite, o mar da terra. E muitos de nós vivemos com a nossa alma em Gênesis 1, 2, as nossas emoções estão bagunçadas, as nossas finanças estão no caos, há pecados escondidos. Imagine que a sua vida é um quarto escuro e bagunçado, cheio de móveis revirados e vidro no chão. Para vocês que têm filhos, não vou botar vidro, não, vou botar aqueles pedacinhos de Lego. Você sabe do que eu estou falando, né? Pisar num Lego no meio da noite, quando você está indo procurar água para pegar água no escuro, não tem nada pior. Seu pé dói por 3 semanas, né? Principalmente se você for homem e estiver gripado. Aí você não pode nem andar quando você chega em casa depois do trabalho, obviamente. As mulheres vão saber disso aí muito bem. É assim que acontece. Mas imagina isso, cheio de móveis, e aí se você tentar atravessar no quarto escuro, você vai se machucar. E o que o religioso faz? Ele tenta arrumar o quarto no escuro. Ele faz força, ele promete que vai melhorar, mas não adianta. O que o evangelho faz?
Tem um louvor de eu esqueci o nome dele agora, de um rapaz colombiano, Adrian, que ele fala, acende uma luz e deixa-la brilhar. Não sou cantor, não, mas hoje eu estou dando uma palhinha para vocês, né? Mas, assim, é uma música linda. Mas o Evangelho faz isso, ele acende a luz, e quando Jesus entra, a primeira coisa que acontece é que você vê a bagunça, tá? Primeira coisa que acontece é que você vê a bagunça. Os legos ainda estão no chão, a bagunça está lá, mas agora você tem clareza, você consegue ver, e juntamente nesse lugar de intimidade com Deus, você começa a deixar ele entrar mais e mais, para te dar força, para limpar, para tirar aquela sujeira dali, e aí você começa a sair. Isso é arrependimento. Jesus, ele faz a luz brilhar, ele coloca a mão naquilo que é impossível para o homem transformar, e ele transforma, mas há passos que você precisa dar na sua vida em arrependimento, em submissão, em amar a Jesus. Ele acende a luz, ele organiza o caos. Você não precisa mais ter medo, o medo mora no escuro, mas quando a luz chega, já era, acabou. Isso é para você que talvez esteja um pouco bagunçado, talvez não, mas a luz de Jesus, ela organiza as nossas prioridades para que a gente não viva tropeçando, que a gente traga essa luz. Eu tenho tido, assim, eu trabalho na área da saúde mental e eu tenho tido algum sucesso, sabe? Mas muito do que tem acontecido, eu dou crédito ao fato de que antes de eu ver cada pessoa, eu oro por eles, sabe? Eu faço uma oração, eu oro, Senhor, que haja uma diferença hoje, que a tua luz toque a vida dessa pessoa, que haja transformação, que os olhos delas se abram, né? Quantas das vezes a gente se esquece de fazer isso com as coisas mais simples, porque a gente depende da nossa sabedoria, trazer Jesus para dentro do nosso trabalho, trazer Jesus para dentro da nossa casa, trazer Jesus para dentro do nosso coração, quando a gente está com ansiedade correndo, batendo no nosso coração, traz Jesus. E aqui o que acontece também é algo muito interessante, quando a luz entra, né, tem uma promessa que é dita, as trevas não prevalecem contra ela. A luta, né, que a gente tanto fala, deixa eu beber uma aguinha que eu estou falando há bastante tempo. A luta que a gente tanto fala, ela não é 50-50, ela não é 50-50, não é Deus contra o diabo. A escuridão é apenas a ausência de luz, né? Quando você acende a luz na cozinha, a escuridão não briga para ficar, ela some. Maior é aquele que está em você do que o que está no mundo, né? Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Seus traumas, suas mentiras, seus vícios saem. As mentiras do inimigo no seu coração saem. Não tem poder real contra a vida de Deus. A vitória já está garantida pela natureza da luz, que é Jesus. Ah, Senhor, obrigado por isso. E aí entra alguém nessa história de João, aqui, que a gente está falando. O nome dele é João Batista, não é o mesmo João, é um enviado, primo de Jesus, enviado para testificar sobre a luz. Ele não era a luz. Isso é um pouquinho de um remédio para a gente, tá? É um remédio para o ego do líder, é um remédio para o ego, né, das pessoas, porque nós temos o complexo do Messias, nós queremos salvar o mundo todo, nós queremos ter a resposta para tudo. Isso cansa. E deixa eu te falar uma coisa, a sua identidade não é ser o sol, você é a lua, você é uma pedra fria e escura que não tem luz própria. Acabei contigo, né? Teve uma hora que eu estava falando, você é chamado antes da fundação do mundo, agora eu acabei com todo mundo.
Mas a realidade é uma realidade bonita. Se só brilha se estiver posicionado de frente para o sol. O seu trabalho não é produzir brilho, é se posicionar. Isso tira, se posicionar num lugar de identidade. Isso tira o peso da performance. Olha uma coisa que eu aprendi. O poder de Deus se manifesta na sua fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Deus, ele não rejeita um coração quebrantado e contrito. Ele não rejeita, mas ele rejeita o soberbo. Ele rejeita ao soberbo. Mas aqui, nem tudo são flores. O texto também diz que os seus não o receberam. Jesus foi rejeitado. Olha só, Jesus foi rejeitado. Rejeitaram ele. Se rejeitaram a luz perfeita, vão rejeitar a gente também. Cara, deixa eu te falar isso aqui, e eu não sei o quanto isso é relevante para você. Eu espero que seja muito, tá? Eu realmente espero que seja muito relevante para você. Não baseie a sua identidade no seu sucesso atual ou na sua falta de sucesso atual. Não baseie, deixa eu repetir, não baseie a sua identidade na falta de sucesso. Não baseie a sua identidade nos aplausos. Não baseie sua identidade na rejeição. Sabe por quê? O versículo 12 fala algo que é o coração de tudo, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E o poder aqui não é força física, tem duas palavras que falam sobre o poder. O primeiro é dinamis, que é dinamite. A palavra vem a palavra dinamite vem de dynamis, que é o poder explosivo, a força, o sentimento, Mas essa palavra é exousia, é diferente, é a autoridade legal, é a jurisdição, é o status. É como um juiz assinando uma adoção. O menino de rua agora tem sobrenome, herança, tem a chave de casa, tem a chave da geladeira, tem comida para comer, tem um abraço do papai. Deixa eu te falar uma coisa. É impossível que você dobre o seu joelho em oração e ore profundamente do fundo do seu coração e se levante a mesma pessoa. É impossível. Porque o Deus que eu conheço, ele ouve as orações. Talvez as circunstâncias não mudem no mesmo momento, tá? Mas mesmo que você não sinta as coisas mudando, o poder, dynamis, a dinamite, você nunca perde o direito de filho. Ainda que você não sinta, ele está lá com você. Ainda que você se sinta fraco, você acorda com o direito de filho. Pai, estou doente. Papai vai fazer sopinha, papai vai agarrar, vai ficar em casa, vai cuidar. Eu sou pai, eu faço isso. Daqui a pouco eu vou mostrar uma tabela para vocês sobre a diferença entre a mentalidade do escravo e a mentalidade do filho. O escravo, o órfão, ele trabalha para ser aceito. O filho trabalha porque já é aceito, né? Trabalhador, ele tem que pedir permissão para um copo d'água, o filho já entra, já mete a mão, já pega tudo. E nós precisamos migrar desse espírito de orfandade para viver como filhos. E João, capítulo 1, versículo 13, ele deixa bem claro, né? Isso não vem de sangue, foram os 3 nãos. Olha aqui que legal, meu slide. Não vem do sangue. A sua família crente não vai te salvar. Não é da vontade da carne. Você sendo justo, perfeito, obviamente você não vai conseguir.
Só havia um justo, um perfeito, e foi Jesus. Você não vai conseguir, nós somos salvos pela graça. A graça, nós somos salvos pela graça, não é pelo nosso trabalho, mas isso também não significa que nós não tenhamos que trabalhar depois que recebemos a salvação. É de graça, mas não é sem trabalho. Não é da vontade da carne, não é do esforço humano, não é da vontade do homem, não é um decreto institucional, não é a igreja balançando a mão e falando assim: você é salvo se você me der esse dinheiro aqui. Sai correndo disso aí, cara. Principalmente nessas igrejas que só querem dinheiro. Ah, não, sai fora disso, por favor. Não se deixe levar. Aqui está no meu slide, não sei se você consegue ver a diferença de mentalidades, né, entre a lei versus a graça, né, o filho, herdeiro e o escravo, né? Na origem de valor, para o escravo é o que eu faço, para o filho é quem eu sou. Para o escravo é a performance, para o filho é a adoção. A motivação para o escravo, para o trabalhador, para o órfão, é o medo de punição, né? Agora, para o filho, é recompensa, é amor e segurança. O acesso, o órfão, ele fica na porta, ele não entra. Ele pede permissão, mas o filho tem acesso livre à geladeira do pai. Quando o trabalhador, o órfão, erra, ele se esconde com medo. Mas o filho confessa com confiança, porque ele sabe do amor do pai. E a visão, né, sobre as outras pessoas ao seu redor. Olha, segura essa verdade aí, gente. Tanta gente vive isso. Minha mãe tinha uma melhor amiga e elas não são mais melhores amigas porque acabou que uma fez tanta coisa para a outra, disputando para saber quem é melhor. E a pergunta no coração delas nessa amizade é: quem é melhor? Quem é melhor? Quem faz melhor? Quem conta a história melhor? Quem tem mais dinheiro? Quem tem mais sucesso? Quem tem o melhor marido? A pessoa fica presa dentro de uma competição que só existe dentro da mente dela. Quando você tem uma identidade de filho, você não faz isso. O órfão, ele trabalha de um lugar onde ele não tem. O filho, ele trabalha de um lugar onde ele tem em abundância. Ah, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus por isso. E o versículo 14 ele fala: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Para os gregos, isso é um escândalo. Deus virar carne, suar, ter fome. Pois é. Para nós é a glória. Deus não odeia a matéria, ele santificou o nosso corpo. A palavra habitou aqui no grego, skino, como está ali, significa literalmente ele armou a sua tenda. É uma referência ao tabernáculo no deserto, em Moisés. Mas Deus não mora mais numa caixa de ouro, num prédio de tijolos. Ele montou a barraca dele na humanidade de Jesus. E agora, através do Espírito, nós somos o tabernáculo do Deus vivo. Ah, glória a Deus! Nós somos esse tabernáculo, minha irmã, meu irmão, queridos. A glória de Deus, ela anda por aí, dentro de você, no seu trabalho, na sua casa. Ai, minha oração é para que eu e para que você e para que todos nós possamos mais e mais refletir essa glória que mora dentro do nosso coração. E ele veio de uma maneira que a Bíblia fala que é tremenda, cheio de graça e de verdade, né? Se for só a verdade, sem a graça,
é legalismo, é condenação, é religião chata e dura. Se for só a graça sem a verdade, é liberalismo, é pecado, é permissividade, é bagunça. Jesus disse para a mulher adúltera: eu não te condeno, graça. E continuou: vá e não peques mais, é verdade. Nós precisamos andar, comunicar com as duas pernas. E a teologia, essa teologia, ela é muito linda, sabe? Ela é muito linda. Mas a gente vive isso na segunda-feira, e aqui eu quero usar uma ferramenta, como você pode ver, chamada do círculo dourado, né? E a gente vai batizar essa ferramenta no reino. Normalmente, o mundo e a religião funcionam de fora para dentro. Começam com as suas ações. Vamos lá, vamos botar assim, vamos usar a igreja como exemplo, mas me ajuda aí você pensando na sua cabeça. Eu vou na igreja, uma vez por mês eu me voluntario, eu dou oferta, né? Como que eu faço isso? Eu tento ser bonzinho, entendeu? Mas aí tem uma outra questão. A gente faz tudo isso para ver se Deus gosta de nós e nos abençoa. Cara, olha, deixa eu te falar, isso é escravidão, isso é cansaço. Jesus não nos chamou para viver dessa forma. Ele nos chamou para trocar. Essa aqui é o círculo dourado. No meio está o porquê. É a sua identidade. Deixa eu te perguntar quem você é. E agora eu gostaria que quem pudesse abrisse o microfone. Se eu te perguntar quem é você, o que que você fala para mim? Vamos lá, um corajoso. Filho de Deus. Filho de Deus. Obrigado, Mar. Quem mais? Quem é você? Vamos lá, vou passar então. Depois dessa explicação, filha de Deus, mas antes de toda essa explicação, eu ia falar Florisa, que era do Brasil, que está aqui na Nova Zelândia, não Trabalha teria essa com o quê? mentalidade. Trabalha com o Trabalhava com quê? RH, e aqui tô trabalhando com outras coisas, ia para essa parte, não ia ter essa mentalidade que realmente a gente me fez para parar para pensar. Amém. Alguém mais? Quem é você? Seu pai, você é uma mãe, você é um irmão, você é um filho, você é um trabalhador, você é um estudante, você é Imitadores de Cristo. imitadores de Cristo. Você é um imitador de Cristo, amém. Glória a Deus. Mas até isso, né? Se você parar para pensar em algumas pessoas que não entendem, isso já vai para a sua ação, que é do lado de fora. O mundo ele vai de fora para dentro, tá? E muitas das vezes a gente, sem ter noção, a gente faz isso para ser aceito. Mas vamos lá. Quem é você? O porquê? E aí fala de quem você é em Deus. Quem eu sou? Eu sou um filho amado. O Pai já me ama. Porque todos aqueles que o receberam, deu-lhes o direito, o poder de serem chamados filhos de Deus. Como? Os meus valores. Quais são os meus valores? Né? Eu sou filho, eu vivo cheio da graça e da verdade. Não somente da graça, não somente da verdade, eu tenho um balanço. E como resultado disso, o que que eu faço? Eu sirvo. Eu sirvo meu irmão que não vai me dar nada em troca. Eu sirvo em silêncio, porque eu não preciso dos aplausos dos homens. Eu sirvo quando ninguém me dá uma oportunidade. Eu vou falar um pouquinho de mim, gente. Vou falar um pouquinho de mim. Eu sou pastor. Eu tive que aprender isso aí, cara. Deus teve que me tratar no deserto. Eu era uma pessoa que gostava do holofote. Sabe? Deus teve que tratar o meu coração.
Não é sobre o que as pessoas veem sobre você, é sobre como você vê, como o seu pai te vê. Quando você está tão preocupado e ansioso, e essa é uma das realidades dos nossos jovens hoje, mas é uma realidade de muitas pessoas. Como as pessoas me veem, faz tanta diferença, não faz? Faz uma diferença real, mas essa não pode ser o fundamento da sua identidade. O fundamento da sua identidade tem que ser: eu sou filha amada do Pai, Ele me ama, não porque eu sou bom, mas porque Ele me amou primeiro, Ele me amou quando eu ainda era pecador. Ai, que lindo, cara. E o que acontece? Eu sirvo, eu oferto, eu faço com excelência, eu me voluntario, eu abraço, eu sou ofendido, mas dou graça de volta. A pessoa faz fofoca de mim, mas eu abençoo a pessoa, eu não falo de volta dela, eu não ataco de volta. Sabe por quê que eu não vou atacar de volta? Alguém sabe? Me ajuda aí, alguém, por favor. Fala para mim. Como a gente está gravando, alguém vai ter que escrever isso nos comentários lá, mas me diz aí o que pode falar. Porque eu tenho a graça de Deus. Eu tenho a graça de Deus. Que mais? Porque aquele que foi muito perdoado também dá o perdão, né? Falou ontem na palavra, né? Aleluia! Aquele que vê o perdão de Deus, ele perdoa. Aquele que recebe o amor de Deus, ele ama. Aquele que tem em abundância, ele dá. Ainda que a circunstância natural não mostre, ele sabe que o Pai dele, o Deus Todo-Poderoso, não falha e não falhará. A nossa identidade tem que sair desse lugar de performance, de trabalhador, e voltar para esse lugar de filho, filha amada de Deus. Aonde nós somos amados, nós começamos a viver em verdade, em graça, graça e verdade. E o resultado é que a gente começa a fluir daquilo que a gente está recebendo no lugar de intimidade. A razão pela qual nós não buscamos a Deus é porque nós não o vemos de uma maneira como um Pai amoroso que nos dará, que nos perdoará, que nos abençoará. Conhecê-lo, conhecê-lo. Eu quero que vocês façam esse exercício onde vocês estão. Se não agora, depois, pega um papelzinho, faz esses círculos aqui, ó, um círculo no meio e coloca por quê. Faz um círculo maior e coloca como. E faz um círculo ainda maior e coloca o quê, tá? E aí, no centro, você vai escrever o seu porquê, a sua razão de viver. Quem é você em Deus? Quem é você em Deus? Não coloque mãe, esposa, professora, que mais? Não sei. Pastor, líder. Coloque filho amado, habitação de Deus, escolhido antes da fundação do mundo. Amém? E aí no meio você escreve os seus valores. Escreve os seus valores, porque os valores vêm de quem você é. Escreve os seus valores: integridade, dependência, humildade, coração quebrantado, adorador. É o que você faz, imitadores de Cristo. Por que não? Somos chamados a imitá-lo, não é verdade, Paulo? E depois, no círculo de fora, você coloca o que você faz. Sou professor, sou mãe, sou pai, sou pastor. Coloca um ministério que você quer liderar na igreja, que você quer servir. Queridos, a palavra liderar é servir, tá? Você é um líder, porque você é um servo. Então, a gente precisa entender essa realidade, tá? A saúde emocional, a saúde, viver de uma forma saudável, tá? Em viver
do dentro, do porquê para fora. E como a gente já está quase acabando, passamos um pouquinho do tempo, deixa eu terminar, trazer para uma conclusão para vocês, tá? A conclusão é essa: o caos da sua vida, da minha vida, não se resolve fazendo mais coisas, se resolve acendendo a luz. Deixa eu fazer um exemplo aqui. Você consegue me ver? Ah, consegue por causa da luz. Mas aqui fica mais visível, né? O quão perto eu estou da luz é o quanto você consegue me ver. Olha aqui. Se eu for mais para trás, fica mais difícil. O quão mais perto a gente está desse lugar de intimidade em Jesus, mais a gente vai viver da realidade do que Ele nos chamou. Se lembre da sua origem eterna no coração de Deus antes de tudo. No coração de Deus. O reflexo de Deus é Jesus, a revelação de Deus é Jesus, a exegese de Deus é Jesus. Olhe para Ele e você vai se encontrar. E nós vamos orar hoje, pedir que essa identidade venha para o nosso coração, que tome o nosso coração. Eu quero fazer uma analogia rápida, que nós falamos de quem é Jesus e quem eu sou, né? Em João fala de uma característica chamada eternidade. No princípio era o verbo. O que isso significa para a minha identidade? Minha vida tem raízes eternas. Não sou um acidente. Faço parte de um plano do coração de Deus. A segunda coisa que nós falamos foi a comunhão. O verbo estava com Deus. Eu fui feito para relacionamento. O isolamento mata a minha identidade. Faça parte do corpo de Cristo. Se conecte. Não se isole. Não se esconda. A divindade, o verbo era Deus. E o que isso significa para mim? A minha insegurança vem de um Deus todo-poderoso, não da minha força. Falamos da criatividade. Tudo foi feito por Ele. O que isso significa para mim? Tem um propósito desenhado pelo Criador. Não preciso inventar quem eu sou. É nele que eu sei quem eu sou. É em conhecer a Ele, em conhecer a revelação de quem Jesus é, em que Ele revela a mim quem eu sou e para o que eu fui criado. Tu és Pedro, né? Como Jesus falou. A vitalidade, nele estava a vida. Eu tenho a Zoe, a vida de Deus dentro de mim. Eu não dependo só da minha força, da minha bateria biológica. A visibilidade, o verbo se fez carne. Meu corpo e minha rotina comum são lugares sagrados aonde Deus habita. Deus habita dentro do seu coração. Amém? E aí eu tenho uma comparação das duas luzes, né? Do Gênesis e João. Depois eu vou tentar colocar isso no infographic e vou mandar para vocês. A luz física de Gênesis 1 foi criada por uma ordem de Deus. A luz espiritual, em João capítulo 1, é o próprio Deus. Jesus, que não foi criado, Ele é. Não me pergunte se eu sei explicar de uma maneira razoável isso aí. Eu não sei como que é. Ele é, e eu creio. Por isso eu tenho vida. Gênesis 1, a luz organiza a matéria, separa dia e noite. Em João 1, a luz de Deus organiza a alma, separa a verdade e a mentira. Em Gênesis 1, a vida, a luz, né, a palavra, né, sustenta a vida biológica, né? A luz espiritual em João 1 sustenta a vida eterna, Zoe. Em Gênesis, ela pode ser bloqueada por nuvens ou eclipse. Em João capítulo 1, as trevas não conseguem apagar a luz que vem de Jesus ou vencê-la. Em Gênesis, ela ilumina o lado de fora das coisas. Em
João, ela ilumina o lado de dentro do homem, a consciência, a mente. E para a gente terminar, a mentalidade de órfão, de escravo, e a mentalidade de filho. A origem do valor, né? A mentalidade do órfão é o que eu faço, são os meus resultados, os meus números. A mentalidade do filho é quem eu sou em Jesus. A minha motivação é o medo de punição ou o desejo da recompensa, mas a mentalidade do filho é amor, é gratidão, é segurança. No relacionamento com Deus é distante, baseado em regras e trocas. A mentalidade do filho é íntimo, baseado em confiança, papai. A visão dos outros, o órfão, para o escravo, concorrentes. Eu fico com ciúmes se os outros crescerem. Já o filho, ele celebra a vitória como se fosse dele mesmo. O acesso, o órfão fica na porta. Ele não sabe que ele tem acesso. Ele pede licença, ele se sente um intruso. Você já se sentiu um intruso aonde você foi? Tem gente que realmente tem essa mentalidade. Eu sinto que eu não é o meu lugar aqui. Mas será que isso tem a ver com o lugar ou tem a ver com você? Porque o filho entra na sala do trono, ele abre a geladeira, ele abraça, ele fala, ele erra, ele tropeça, ele fala alto. Eu tenho um filho de 5 anos, né? O filho arrota na mesa e dá gargalhada, né? Com relação ao erro, o órfão, ele esconde o erro por medo de apanhar, mas o filho confessa, sabendo que será perdoado e ensinado. Que Deus nos dê esse coração, sabe? E o futuro, a gente vive ansioso. Será que eu vou ter o suficiente? Será que eu vou ser o suficiente? Será que eu vou conseguir? Será que vai acontecer? Mas para o filho, mentalidade de filho, meu pai é dono de tudo. Ele cuida de mim. Ele sempre vai prover, e por isso eu estou num lugar de gratidão. E esse lugar de gratidão, desculpa, eu passei um pouquinho da hora, é que eu gostaria de chamar vocês a estar. Focar os nossos olhos em Jesus, viver para Ele, caminhar com Ele, opere a partir da luz, reflita sobre Jesus, organize o seu caos. Ele é contigo. Amém? Eu quero orar. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer nessa noite, Pai. Quero te agradecer pela tua presença, quero te agradecer por tantas palavras, Senhor, colocadas nos nossos corações. Eu quero te pedir que o Senhor nos dê um coração de filhos, Senhor. Nos dá um coração de filhos, Pai. Faz com que nós possamos ver que o Senhor é dono de tudo. Ah, Senhor, organiza o nosso caos. Organiza o nosso caos, Senhor. Que nós possamos refletir o Senhor, como Paulo falou, mas que nós possamos, Senhor, caminhar como filhos e filhas amadas do Senhor, sabendo que o Senhor nos chama não para fazermos, não para sermos perfeitos, mas começarmos por quem nós somos, amados, viver em graça e em verdade. Sim, então, liderar, servir, abençoar, porque as nossas obras são transbordamento daquilo que o Senhor tem nos dado, não um pagamento por uma dívida que não podemos pagar. Obrigado, Jesus, por ter pago na cruz do Calvário a dívida que nós não podíamos. Obrigado por nos fazer herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Obrigado por viver em nós. Obrigado por transformar a nossa mentalidade de órfãos para filhos de Deus, do caos para a luz da tua salvação, Jesus. Obrigado porque viveremos e andaremos em ti, e serviremos ao Senhor, porque o Senhor nos amou em um lugar de gratidão, não num lugar para aparecer. No nome de Jesus eu oro. Amém, amém e amém.
Aleluia. Obrigado, queridos. Essa foi a nossa primeira aula. Eu vou terminar o recording aqui. Obrigado por estar com a gente. Precisamos de mais tempo para